convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, queridos irmãos e irmãs. Primeiro domingo do Advento, bênção da cruz, do quiosque Shalom, Guido, SH82. As palavras da liturgia hoje nos convidam à sobriedade e à vigilância, na expectativa da vinda de Jesus, que vai nascer na manjedoura de Belém e que vai nascer também na manjedoura do nosso coração, do meu e do seu. E para isso nós precisamos, assim como José e Maria, preparar bem o lugar, a manjedoura, de uma forma agradável, para que o menino Jesus possa ser bem acolhido no tempo do Natal, do seu nascimento. Então esse tempo do Advento é esse tempo de preparação, esse tempo de sobriedade, no qual nós vamos fazer também nossas pequenas renúncias, uma pequena penitência, mortificação, vivendo a conversão e a atenção ao que é essencial, porque as luzes de Natal já estão brilhando na cidade, nas nossas noites, mas a luz mais importante é a luz de Cristo. Ele é o sol que ilumina tudo. E é esse sol que nós devemos deixar entrar no nosso coração. Então, deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração. Com vigilância, atenção, oração, conversão, caridade em relação ao próximo. E o sinal da cruz que nós temos aqui no quiosque do Guido, ele vai ser um convite para nós iniciarmos bem o nosso tempo do Advento, porque a cruz, ela representa também a nossa renúncia, representa também a nossa fé, representa o que é essencial na nossa vida, que é a nossa paz com Deus. A cruz é o grande símbolo Shalom. Shalom, vocês sabem, significa paz. Paz com quem? Paz com Deus, paz com a natureza, paz com o próximo e paz interior, paz conosco mesmos. Vocês sabem que no início da humanidade, o ser humano foi criado para a comunhão com Deus, para estar em unidade, em felicidade com o Criador. Nós, seres humanos, somos feitos do humus da terra, e daí vem a palavra humildade, né? Sabemos que somos criaturas de Deus e devemos adorar o nosso Criador. Isso é ser humilde. E
Infelizmente, o ser humano ouviu uma voz orgulhosa, uma voz soberba, que não era humilde, a voz da serpente, Satanás. Ele veio tentar o ser humano. Vocês podem comer da árvore do bem e do mal, sereis como deuses. Ou seja, a tentação de ocupar o lugar de Deus com o nosso egoísmo, com o nosso eu. Eva, a primeira mulher, comeu do fruto da árvore e o pecado entrou no mundo. Adão também. E aí a morte entrou no mundo. E a desarmonia, a falta de paz. O ser humano se escondeu de Deus, percebeu que estava nu, sentiu a própria malícia. O homem começou a acusar a esposa, o marido começou a brigar com a mulher, irmão matou o irmão, a desarmonia com o próximo. E o ser humano passou a precisar trabalhar para comer com o suor do seu rosto o fruto da terra que antes lhe era dado, né, com toda a naturalidade. A desarmonia com a criação, com a natureza, e também a perda da paz interior. O pecado gera morte, o pecado nos traz ausência de Deus. Mas a palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus manda o seu Filho único, Jesus, cujo nome significa Deus salva. Ele veio para restaurar, ele veio para religar, ele veio para salvar o que estava perdido e nos trazer a paz. Ele é o príncipe da paz. E ele restaura a nossa relação com Deus, com a natureza, com o próximo, através da sua cruz. A cruz, que era um símbolo de morte, se torna agora o símbolo da vida. Todos os que olham para a cruz com fé são curados do pecado. Na cruz nós temos a nossa salvação, porque o Cordeiro de Deus derramou o seu sangue na cruz. E ele não está mais na cruz, ele venceu a morte, assim como nós também, com fé em Cristo, somos vencedores sobre a morte, sobre o pecado, sobre o demônio. Um modelo de alguém que tomou posse dessa fé é o venerável Guido Schaffer. O Guido era chamado de São Francisco Carioca. Ele era um homem que fazia oração, que sabia que Deus deve estar no centro da nossa vida. Ele era um homem que estava em comunhão com a natureza, gostava de pegar onda aqui nessa praia e se sentia em harmonia com Deus quando surfava, quando fazia o seu cutback, quando pegava um tubo, se sentia em paz com Deus, em harmonia com essa natureza linda que Deus nos brinda. Vejam como a luz do sol reflete na água do mar, essas ondas, as montanhas, a brisa leve que toca no nosso rosto. Tudo isso é sinal do amor de Deus por cada um de nós. Lembrando que toda a evangelização começou na praia. Foi na praia que Jesus chamou os seus discípulos para segui-lo, e chama também a cada um de nós nesse tempo do advento para prestar atenção nas pequenas coisas, as coisas belas da vida, os sinais de Deus para cada um de nós. O Guido Schaffer também entendeu muito bem algo que nós precisamos nos lembrar no tempo do Natal. Ele levava a alegria de Deus que ele tinha dentro de si para o próximo. Ele ajudava o pobre, ajudava o necessitado. E esse tempo do Natal, do Advento, é um tempo para a gente se abrir também para o próximo, ajudar aquele que não tem pão, ajudar aquele que não tem Deus no coração, com a nossa palavra amiga, com os nossos bens, com a nossa presença. E finalmente, esse tempo do Natal, do Advento, é um convite para a gente encontrar nossa paz interior. Como o Guido contemplou a estrela de Belém e foi até Jesus, nós também temos uma vocação, querido irmão, querida irmã, sermos amigos de Deus, termos paz dentro de nós. Esse é o convite que essa cruz faz para nós hoje. Shalom é o convite do quiosque do Guido, é o convite do legado desse irmão que encontrou a paz
e quer que nós também, nas nossas vidas, encontremos essa mesma paz. Pela intercessão da Virgem Maria, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.